Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur e hoje a gente vai fazer um exercício sobre funções inversas. Então, a gente quer encontrar a função inversa, f menos 1 de x, no caso em que f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, com x maior ou igual que 1. Bom, essa é uma função polinomial e para esses casos, os passos que eu vou passar aqui para vocês, que a gente vai utilizar para resolver o exercício, vão funcionar bem, tá? Para outros casos também, mas para funções polinomiais essa estratégia funciona bem. Então, primeiro, a gente vai pegar a função e onde tem x, a gente vai trocar por y. E onde tem f de x, a gente vai trocar por x simplesmente. Depois, a gente vai isolar o y, tá? Então, a gente só tem esses dois passos para seguir e a gente encontra a função inversa. Então, aplicando o primeiro passo, isto é, substituindo as letras, né, trocando as letras, a gente fica com x é igual a y ao quadrado menos 2y mais 1, e com y maior ou igual que 1. Bom, repare que eu tive que trocar também a condição nesse caso, né? Então, x maior ou igual que 1 vira y maior ou igual que 1. E assim foi o primeiro passo. Para resolver o segundo passo, que é isolar o y, a gente tem que deixar de um lado o y sozinho, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, para começo de conversa, note que y ao quadrado menos 2y mais 1 é um produto notável, certo? Qual produto notável? É aquele que é assim, quadrado do primeiro, mais ou menos, nesse caso menos, duas vezes o primeiro pelo segundo, sempre mais quadrado do segundo, certo? Ou seja, y ao quadrado menos 2y mais 1 é igual a y menos 1 ao quadrado, ok? Bom, poderia não acontecer do que está do lado direito ser um produto notável, e aí nesse caso teríamos que realizar o completamento de quadrados, né? Completar quadrados. Bom, eu sugiro que vocês estudem bastante completar quadrados, aprendam essa técnica, porque ela é bem útil principalmente quando você está tentando isolar uma variável a qual tem uma potência quadrática dele, né? Então é uma dependência quadrática dessa variável. Para isolar ela, o método de completar quadrados se mostra um método bem útil, bem interessante, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês aprendam a realizar isso, né? A fazer o completamento de quadrados. Nesse caso, completar quadrados fica fácil porque é um produto notável, certo? Então, a gente fica com x igual a y ao quadrado menos 2y mais 1, e aí, como eu disse, isso aqui é um produto notável, e aí fica x igual a y menos 1 ao quadrado. Bom, aí a gente pode tirar a raiz quadrada dos dois lados, e aí a gente fica com raiz quadrada igual a raiz quadrada de x, igual a raiz quadrada de y menos 1 ao quadrado. Bom, aqui tome o devido cuidado de que a gente não pode cancelar a raiz quadrada com a potência, certo? Por que a gente não pode fazer isso? Porque eu não consigo garantir que y menos 1 seja positivo. Portanto, quando eu pego um número, elevo esse número ao quadrado e depois tiro a raiz quadrada dele, isso resulta no módulo do número, tá? Não exatamente o número de volta. Claro que se for positivo, aí é o próprio número. Mas poderia não acontecer, poderia não ser o caso, né? Então aqui o que a gente consegue garantir é que isso é módulo de y menos 1, certo? Então a gente mantém aqui o módulo de y menos 1. Bom, e aí isso pode ser ou y menos 1, e a gente ignora o módulo se y menos 1 for positivo, ou pode ser o oposto disso, né? Então, no caso, 1 menos y, ou menos y menos 1, certo? Bom, como é que a gente vai descobrir qual dos dois casos é, né? Com a outra condição que a gente tem. A gente tem que y tem que ser maior ou igual que 1. Bom, para y maior ou igual que 1, repare que y menos 1 é positivo. E aí o que está dentro do módulo é positivo, certo? Y menos 1. Portanto, a gente pode simplesmente ignorar as barrinhas de módulo e o módulo de y menos 1 vira simplesmente y menos 1. Ok? Mas cuidado, isso acontece porque ele é positivo. Perfeito. Então, substituindo o módulo de y menos 1 simplesmente por y menos 1, a gente chega aqui, raiz quadrada de x é igual a y menos 1. Bom, agora eu posso passar esse menos 1 desse lado por outro lado somando, né? Então, a gente encontra que y é igual a raiz quadrada de x mais 1. E aí é a nossa função inversa. Então, f menos 1 de x é raiz quadrada de x mais 1. Com devido cuidado de que x tem que ser positivo, justamente porque a gente está se mantendo no mundo real, né? A gente não sabe tirar a raiz quadrada de número negativo, ok? Bom, tá aí os dois passos que você tem que seguir para encontrar funções inversas. É isso então, obrigado pela atenção e bons estudos.